nosso Deus. Vai entronizando essa presença de Deus, porque nós, todos que passarem por aquela porta, nós vamos ser reabastecidos de algo sobrenatural do Senhor nessa noite, uma esperança sobrenatural nessa noite. Tenho tanta convicção disso, porque é o Senhor que faz, o Senhor faz maravilhas, e quando nós não temos o que fazer, nós adoramos. Quando o controle sai das nossas mãos, é aí que o Senhor faz, é aí que o Senhor age. Nós oramos e adoramos o nosso Deus amado e adorado. Amém? Então vai desfocando do seu dia, feche os seus olhos, vai entronizando essa presença do Senhor. Amém?
Paz do Senhor, queridos. 1 minuto antes do horário, mas não aguento ficar mais aqui não. Quero começar isso porque eu sei que Deus tem algo para nós nessa noite, amém? Fica de pé. Que bom que você está aqui. Eu creio que Deus te trouxe e vai trazer um entendimento muito importante para nós nessa noite, amém? Então, para começar esse culto, vira para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim, ó, tá tudo certo. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, por favor. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, tá aí? Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. E se o resultado das eleições não for igual eu imaginava, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É isso, Deus, nós queremos, independente da circunstância, te adorar, Pai, rasgar o nosso coração, porque o Senhor nunca perdeu o controle de nada, Pai, o Senhor nunca perdeu o controle, o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai, nós como igreja, nós queremos continuar te adorando, te honrando, te servindo, te exaltando, agora mais do que nunca, Pai, obrigado porque nesse tempo o Senhor despertou muitos que estavam dormindo, Pai, obrigado porque nesse tempo o Senhor levantou uma igreja em jejum, em oração, em arrependimento, Pai, isso não tem mais volta, Pai, isso é irreversível, Pai, tudo isso que foi semeado, Pai, já está plantado, Pai, vai frutificar, Pai, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Pai, foi um tempo da tua igreja semear adoração, arrependimento. Foi um tempo da igreja semear, oh Pai, unidade. Pai, busca o Senhor conserto. Pai, eu sei que nós colheremos tudo isso. Então mesmo que os nossos olhos não vejam, Pai, mesmo que a situação aos nossos olhos estejam diferentes, mesmo, Pai, que não haja fruto na figueira, Pai, mesmo que nos currais, Pai, esteja faltando as ovelhas, o gado, todavia nós nos alegraremos no Senhor, o nosso Deus, Pai, o nosso Deus, o Deus que está acima de todas as coisas. Pai, eu não aceito, Pai, toda tristeza, toda brecha que o inimigo quer, Pai, aproveitar para colocar desespero, desânimo, para colocar depressão, para colocar desmotivação. Pai, não, nós cremos num Deus que tem todo o poder, um Deus que vai levantar, Pai, toda a igreja viva, um Deus que está restaurando uma igreja para o fim, um Deus que está preparando uma igreja para o fim, e nós cremos, ó Pai, na ativação, Pai, nós cremos no avivamento do Senhor para esse tempo. Queremos te adorar com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Vamos adorar, amém, queridos? Aleluia. Quero te convidar a nós começarmos esse momento de louvor da melhor forma que nós podemos, aos pés do Senhor. Vamos nos ajoelhar? Muitos dias nós nos ajoelhamos e nós oramos para que Deus fizesse a nossa vontade. Mas nós queremos nos ajoelhar e nós queremos começar esse tempo de oração, de adoração, de rendição, falando: Senhor,
Nós nos ajoelhamos, Senhor, também diante das más notícias. Nós nos rendemos diante também das notícias que não são, às vezes, a nossa vontade, mas nós sabemos que o Senhor está no controle e aos seus pés é o melhor lugar, Jesus, que nós podemos estar. Nós sabemos disso, Pai. Santo, santo, santo. Aos seus pés, Senhor. Vamos todos declarar.
te adorar na saúde, te adorar, Jesus, com a nossa despensa cheia de alimento. É muito fácil, Jesus. Mas nós queremos declarar que não importa o preço, a sua presença é o que vale tudo, Jesus. Que toda a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. A sua palavra diz que uns confiam em carros, que outros confiam em cavalos, mas que nós nos gloriaremos, nós confiaremos sempre no Senhor dos exércitos, sempre naquele que fez todas as coisas. Nós confiaremos. Não, o Brasil, Senhor, nós declaramos, o Brasil, ele não é de um partido, o Brasil não é de satanistas, o Brasil não é de quem faz rituais, o Brasil é do Senhor Jesus. Não importa, Senhor, não importa, Senhor. Nós sabemos que não importa, não importa as notícias, importa o Deus que é dono de todas as coisas. Não importa as circunstâncias, Pai, não importa as circunstâncias, Pai, não importa, não importa, não importa as circunstâncias, porque o Senhor também é o Deus das circunstâncias. O Senhor é o Deus de todos os lugares. O Senhor criou todas as coisas. E nós confiaremos em todo tempo no nosso Deus, no Deus que nunca falha, no Deus que nunca falha, no Deus de vida, no Deus que nunca falha, num Deus de vida, num Deus de alegria, num Deus de esperança, num Deus de paz, num Deus que levanta, num Deus que é socorro bem presente na tribulação, Senhor. Oh, na tribulação, Senhor. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus que nós servimos, que nós servimos, que nós servimos, que nós servimos. É um Deus de paz, é um Deus de paz, é um Deus de socorro. Oh, bem presente, Deus. Nós confiamos, Deus. Nós confiamos, Deus. Nós confiamos. Nós confiamos. Nós confiamos. Tem um versículo tão forte para mim. E hoje está passando um filme na minha cabeça. Durante todo o tratamento do câncer, tem um versículo que fez muito sentido na minha vida. Eu declarava ele quase todos os dias. E eu quero falar ele aqui agora, que você possa declarar todos os dias sobre a sua mente, sobre o seu corpo, a sua mente, porque nós não seremos abalados. Nós não ficaremos angustiados, nós podemos ficar tristes. E esse versículo diz assim: ainda que o meu corpo e a minha mente se enfraqueçam, Deus é tudo que eu preciso. Ainda que o meu corpo e a minha mente se enfraqueçam, o meu Deus é tudo que eu preciso. Ele está em Salmos. E depois você vai ler na tua casa. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Ainda que o nosso corpo e a nossa mente se enfraqueçam, Ele é tudo. Ele é tudo, 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 Ele é tudo.
seja louvado em todo tempo, Deus. Nós te adoramos, Senhor, em toda e qualquer situação, Pai. Continuaremos, Jesus, caminhando contigo, falando a tua palavra, falando a verdade, lutando com as armas da fé, Jesus, te adorando. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Lutamos com armas e fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Declare isso, o nosso Deus no meio da tribulação. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
falha. E nós ficamos às vezes tão preocupados quando nós não temos a resposta que nós queremos. Mas esse Deus é o mesmo que estava naquela tempestade com os discípulos. Quando Jesus estava ali dormindo, e às vezes nós estivemos orando todos esses dias, pode ter passado pela tua cabeça: Deus, eu orei todos esses dias, o Brasil inteiro se levantou orando, o que está acontecendo? Às vezes nós podemos olhar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor está dormindo, o que está acontecendo, Jesus? Mas o Senhor está lá, no controle de todas as coisas. Ele sabe que no tempo certo, no tempo dele, não no nosso, ele vai se levantar nesse barco. Ele vai dar um comando para toda a tempestade. E ele vai acalmar tudo que tiver que ser acalmado. Vai aplainar o que tiver que ser aplainado. Porque ele também é o Deus da tempestade. Ele não é só o Deus da bonança. Ele é o Deus do vento. Ele é o Deus das ondas. Ele é o Deus das tempestades. Ele é o Deus que está em todo lugar. Nós declaramos, Senhor, vem
Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo. Digno de louvor. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigada, Jesus, pela sua presença. Queremos declarar que o Senhor é digno de tudo e que dia e noite, Senhor, nós vamos te adorar. Nós vamos te adorar dia e noite, Jesus, em todo o tempo, Pai. Santo, santo, santo. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao poder e a Ele. Levante sua voz e declare. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória.
Ti, toda a nossa rendição a Ti. Entregamos nossos corações a Ti, nossa mente. Você pode colocar as mãos assim na sua cabeça? Queria que você declarasse junto comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha mente, toda preocupação, toda angústia, todo estresse, todo medo diante do Senhor. E peço, Pai, em nome de Jesus, seja o único a operar na minha mente, no meu coração, na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, entregamos tudo a Ti. Entregamos também dízimos e ofertas para a sua casa. É tudo seu, é tudo para Ti, Senhor. Continua, Jesus. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. As crianças, vamos separar? Digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. 1 a 7 aqui, 8 a 11, juniores. Tu és digno de tudo. Tu és Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Aleluia. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor, Josué, capítulo 21, versículo 45. Abra o seu coração, abra a sua mente. Pedir para a equipe ficar aqui conosco. Eles vão ficar aqui ministrando. E eu quero compartilhar algo com você. Vou tentar ser breve. Diz o texto assim: nenhuma promessa o quê? De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso de adoração. Obrigado pela Tua igreja, por esses corações entregues, Pai. Que momento. Eu sei que o céu desceu, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que os Teus anjos estão aqui. Então continue a fazer aquilo que o Senhor já começou. Pai, traga toda a revelação, traga o entendimento, que nós possamos sair daqui, Pai, totalmente renovados por quem Tu és, em nome de Jesus. Amém. Queridos, claro que é um dia que eu não sabia o que eu iria ministrar, porque todos nós estávamos apreensivos, e Deus começou a trazer algumas coisas no meu coração, e isso foi mudado às 6 horas da tarde. Então quero trazer algo para você
que Deus ministrou muito comigo e eu sei que vai falar ao seu coração, então esteja atento. Essa palavra diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, e hoje eu quero trocar a casa de Israel pela nossa nação. Amém. Todas as boas palavras que o Senhor falou para o Brasil, para a sua vida, para a sua casa, eu sei que vai se cumprir. Não é porque o pastor, é porque Deus zela por cumprir toda a sua palavra. Foi assim já faz 5.000 anos, não vai ser agora que vai ser diferente. Então eu creio muito nisso. Sabe, às vezes nós olhamos para um veredito, para uma situação que nos alerta assim, como igreja, para ver que a nossa igreja de Cristo no Brasil precisa realmente sair das 4 paredes e alcançar o perdido, que hoje nós temos uma nação ainda que faltam muitos entenderem os princípios, mas ao mesmo tempo, queridos, quando Deus chegou e falou assim, eu vou destruir Sodoma, eu vou destruir um povo, Abraão começa a interceder e fala assim, não, Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria? E a palavra de Deus falou, não destruiria. E Abraão continuou, mas e se tivesse só 40? Eu também não destruiria, Abraão. E se tivesse 30? Também não. E se tivesse 20? Também não. Senhor, pela última vez, diz Abraão, e se tivesse 10 justos nessa cidade? O Senhor destruiria? E a palavra de Deus foi, eu não destruiria se tivesse 10 justos, Abraão. E o que eu quero te falar com isso? Queridos, que nunca se levantou uma nação em um tempo de tantos justos igual nós estamos vendo. E se 10 justos, Deus não destruiria uma cidade com um monte, milhares e milhares que Deus tem levantado nesse tempo. Deus não vai, querido, destruir, Deus não vai, não, muito pelo contrário, Deus vai fazer cumprir aquilo que Ele prometeu sobre o Brasil. Eu creio nisso, querido, eu creio nisso, e para mim, então, presta atenção, olha como que Deus faz. Deus primeiro, Ele libera uma palavra, Deus levanta, Deus não faz nada escondido dos seus profetas, em tudo Deus falava algo, e aí depois que aquela palavra é criada, é liberada, então Deus levanta um povo, Deus levanta atitudes, ações, para fazer com que aquilo que já foi criado, aquilo que já foi gerado pela palavra de Deus, se cumpra. E nós sabemos de todas as promessas, de todas as palavras, mas eu quero ir num texto que é aquilo que o Senhor ministrou comigo. Nós vamos viajar nisso aqui. João capítulo 19, por favor, versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica, só que a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Deixa eu continuar lendo ali, que ali me confunde. Versículo 24, disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se o quê? Para se cumprir a Escritura. 2 pontos. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. Versículo 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Diga assim, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para o quê?
para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Queridos, João estava no momento da crucificação e ele começa a relatar algumas coisas. E aquilo que ele relata, ele observa e fala: nossa, isso aconteceu para se cumprir as Escrituras. Depois ele vem: nossa, isso também aconteceu para se cumprir as Escrituras. Eu creio que tudo vai se cumprir, amém? Mas vamos lá, se você crê nisso, que tudo vai se cumprir, Deus precisa de mim e de você? Será que Deus precisa? Queridos, você acredita que Deus tem todo o poder? Queridos, eu acredito que Deus tem todo o poder. E que Deus poderia fazer todas as coisas sem consultar eu e você? Sim ou não? Claro que sim. Deixa eu te falar um segredo: Deus não precisa da sua fé. Antes de você falar que é heresia, eu quero te trazer algumas coisas. Nossa fé é muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus não precisa da sua fé se Ele quiser demonstrar poder. Vou te dar um exemplo. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, diz o texto que Deus criou todas as coisas. Fala que no 2 que o Espírito pairava sobre a face das águas, do abismo. Versículo 3, Deus disse: haja luz, e houve. Quem que estava lá para falar assim: Senhor, eu concordo, amém? Não, Deus, eu tenho fé, vai ter luz mesmo, pode falar que eu estou em concordância. Simplesmente Deus falou assim: haja luz, e houve. Porque, queridos, entenda que no versículo 2 o Espírito estava ali. E o Espírito não estava agindo até que houve uma liberação, um decreto da palavra. O Espírito continuava, pairava, estava sobre, mas ainda assim havia um caos, até que Deus libera uma palavra. E quando Ele tem uma palavra, então Ele cumpre essa palavra. Haja luz e houve luz, independente de mim ou de você. Se Deus quiser, Deus tem toda a autoridade, Deus tem todo o poder para fazer isso, amém? Presta atenção. O poder, o agir, a promessa está na palavra de Deus. Por isso que quando Jesus veio, Jesus é o Verbo. O Verbo é a ação, o Verbo é a palavra. E o Verbo se habitou, fez-se carne e habitou entre nós. Por isso que nós cremos, não é nas circunstâncias, não é naquilo que nós vimos, mas é em toda palavra liberada para as nossas vidas, é na palavra de Deus, é naquilo que já foi liberado para a sua casa, para a sua vida. É nisso que tem que ser a nossa base de fé, porque Deus tem compromisso, querido, não é com a minha fé, mas é com a palavra dEle. E querido, se Deus tem compromisso com a palavra, e se tudo aconteceu, eu não posso desanimar, desmotivar e achar que agora vai desacontecer, Deus não vai mais fazer, ou alguma coisa mudou. Não, de jeito nenhum. Escute bem. Então por que Deus, fiz uma pergunta, se Deus tem todo o poder, por que Ele precisa? Por que Deus, Ele quer compartilhar? Por que diz o texto que antes do Senhor fazer alguma coisa, Ele revelava aos seus profetas? Queridos, tem um princípio na Bíblia. Deus, Ele quer fazer algo, depois que Ele criou em você imagem e semelhança, então Deus, Ele quer fazer algo, mas antes Ele revela o desejo do coração dEle, Ele compartilha com você, para que você também queira a mesma coisa que Ele quer fazer. Esse é um princípio, porque Deus, Ele quer que o nosso coração, que as nossas mentes estejam alinhados com aquilo que Ele quer fazer. Ele poderia fazer sem avisar os seus profetas? Poderia, mas em toda a Bíblia, você vê Ele fala assim: Abraão, vou destruir, Abraão, vou fazer isso. Como que eu poderia fazer tal coisa sem avisar antes para ele? Por que Deus tem esse desejo? Por que Deus quer falar para nós aquilo que Ele quer fazer? Porque Ele quer criar uma expectativa, uma motivação, uma esperança. Ele quer fazer eu e você conhecer mais a Ele. Amém.
Nós vamos voltar aqui em João, mas abre um texto aqui para mim, um parênteses. Eu quero ir lá para João 11, por favor. João 11, versículo 11. A história de Lázaro, você conhece Lázaro, e é isso que Deus, por isso que eu quero fazer esse parênteses. João 11, diz o seguinte: isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro dormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro, o quê? Vamos entender. Querido, Jesus amava Lázaro, amava aquela casa. E ele fica sabendo a notícia que Lázaro morreu. Então ele chega e ele avisa para os seus discípulos. Ele faz o seguinte: minha igreja, meus discípulos, preciso contar algo para vocês. Lázaro morreu, mas eu estou indo lá ressuscitar. Versículo 11. Queridos, Jesus está fazendo uma pergunta aqui? Não está. Jesus está em dúvida? Não está. Jesus, ele vai para um lugar com uma decisão. Ele faz uma comunicação para os seus discípulos. 11, gente, 11, Biro. Ele faz uma comunicação, fala assim, eu vou lá para despertá-lo. Ele não falou assim, gente, se vocês creem, gente, se vocês estão de acordo de eu ir lá e a gente fazer uma visita, e se der a gente ressuscita. Não, o que Jesus chegou e falou assim, Lázaro morreu, mas eu estou indo para lá para ressuscitar. Ponto final, muda de página. Foi esse o contexto, isso que aconteceu. Agora eu te pergunto, Jesus chegando lá, ele não poderia ir direto para Lázaro e já ressuscitar, porque ele já estava decidido a fazer isso. Mas a hora que ele vai, ele chega e encontra Marta. E Marta chega para Jesus e fala o seguinte: Senhor, versículo 21, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido com ele. Marta, ela se remete ao passado, porque Jesus na verdade não vai no dia que ele morre. Jesus na verdade, o texto não fala, mas eu acredito que vai no quarto dia, porque depois ele vai, e a hora que ele pede para remover a pedra, e não diz que ele dormiu lá do terceiro para o quarto dia, mas a hora que ele vai para remover a pedra, Marta fala assim, não, já faz 4 dias, já cheira mal. Então Jesus demora um tempo, e aí Marta, quando Jesus chega, o sentimento de Marta é o seguinte: Senhor, o Senhor atrasou, porque se o Senhor tivesse aqui há 4 dias atrás, ele não teria morrido. Jesus não precisava dar explicação nenhuma, Jesus já tinha decidido, Jesus já foi para aquele momento para ressuscitar Lázaro. Mas Jesus, ele quer trazer algo, ele não ressuscita antes de provocar, de trazer uma revelação, de trazer algo para o coração de Marta. Ele fala assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta estava naquele semblante de tristeza, de luto, de acontecer o pior, aquilo que eu não imaginava aconteceu. Então Jesus chega, em vez dele resolver o problema, ele gera uma expectativa no coração de Marta. Ele fala assim: Marta, tudo é possível que cresça, aquele que crê em mim, ainda que morra. E ela fala: Senhor, eu creio nisso. Aí ela começa, mas Jesus pontua, Jesus fala, e aquele coração que estava preso, aquele coração que estava sem esperança, a hora que vê Jesus, que entende quem é Jesus, que encontra Jesus, ali surge algo, falando: não está morto, não, tem alguma coisa diferente, não, pode ser que dê certo, não. Jesus poderia ir de novo, mas ele fala assim: não, eu ainda não vou, chama Maria.
Maria chega e fala a mesma coisa: Senhor, se o Senhor tivesse vindo 4 dias atrás, ele não teria morrido. Maria de novo vai para o passado. Mas presta atenção, nosso Deus não é um Deus de ontem, quer dizer, Ele é um Deus de ontem, de hoje e de amanhã, mas é um Deus que não se atrasa, é um Deus que não perde o tempo, é um Deus que sabe todas as coisas no tempo determinado, amém? Para elas, Jesus estava atrasado, mas no cronograma de Jesus, Ele estava na hora certa, no momento certo, amém? Agora presta atenção, a Bíblia fala que um dia é igual a 1000 anos, sim ou não? Que um dia é igual a... Tem muito cristão que está falando assim: ah, Senhor, se o Senhor chegasse antes, se o Senhor fizesse alguma coisa antes, talvez nós não tivéssemos passado por isso. Mas Jesus tem o tempo certo, e talvez esses 4 dias podem significar 4 anos de governo. Talvez os nossos olhos, a gente fala: Senhor, se o Senhor tivesse chegado, se o Senhor tivesse alterado, se o Senhor tivesse mudado, não tinha acontecido nada. Isso é Marta e Maria. Mas imagina que Jesus chegou no 4º ano, no 4º dia, e falou assim: não, eu sou a ressurreição e a vida, eu nunca desisti, eu nunca perdi o controle. Vocês acham que eu estou atrasado, mas eu estou no tempo certo. É necessário passar isso para eu cumprir aquilo que eu quero. Aonde vocês enterraram? E aí Maria leva ele lá, e você conhece toda a história. E ele manda remover a pedra. E queria dizer, eu não acredito que o Brasil vai morrer em 4 anos. Longe disso, presta atenção. Às vezes a gente fica muito pessimista. Nós nunca tivemos um congresso, um senado, nunca tivemos uma bancada com valores igual nós temos hoje, entendeu? Nós temos grandes vitórias nessa eleição. Então, sabe, eu confio plenamente naquilo que o Senhor quer para nós. Eu confio plenamente que o Senhor está no controle, mesmo eu não entendendo, mesmo eu não sabendo, mas eu creio que Deus está no tempo certo, no momento certo, do jeito certo, e Ele quer fazer a vontade dEle na hora que Ele quer, amém? Agora, volta comigo, por favor. João, capítulo 19. Segura aí que eu quero voltar para aquele texto que nós falamos. Só quero te falar o seguinte. Queridos, por que Jesus precisava falar isso para Marta e para Maria? Por que será que Ele já não foi e ressuscitou? Por que Ele precisou revelar primeiro, criar uma esperança, uma motivação, uma expectativa, para elas irem junto com Ele, verem aquele milagre? O pastor Bill falou algo aqui semana passada, que eu achei incrível. Ele disse que a nossa fé não é pela nossa confiança, mas é pelo tanto que a gente conhece. E isso mexeu muito comigo e me fez entender muitas coisas. Quando você conhece algo, é muito mais fácil de você ter convicção. Vamos lá, se eu falar assim para você, o que é fé? Você vai falar Hebreus 11, fé é a certeza de coisas que não se veem, convicção de fatos que se esperam. Muito bem, então essa é a definição de fé, certeza de coisas que não se veem, convicção de fatos que se esperam. Mas se a gente não conhecer, nós não temos convicção. A gente pode acreditar, a gente pode falar que confia em Deus, mas a nossa fé, queridos, ela é acrescida, ela é acrescentada, de acordo com o nível do nosso conhecimento em Cristo. Eu vou trazer um exemplo que não tem nada a ver, mas só para você tentar entender o que eu estou querendo dizer. Se eu chegar para você e falar assim, em dezembro vai nevar em Nova Mutum.
Você vai falar, ou é um milagre poderoso de Deus, que Deus pode, ou você vai falar assim, não vai nevar. Porque eu conheço o Mato Grosso, e se eu conheço o Mato Grosso, eu já moro aqui há 20 anos, eu sei que o clima é esse, e que o final de ano pode chover, mas nevar é muito difícil, não vai nevar. Você gera uma convicção. Presta atenção, sabe o que levou Davi, Moisés, Elias, os grandes homens a desafiarem? É que eles tinham um conhecimento tão grande de Jesus, que quando eles olhavam uma situação, eles tinham convicção que, se eu for ali, Deus está comigo, porque Ele pode fazer isso. Então, quanto mais eu conheço, mais convicção eu tenho daquilo que Deus pode fazer, e convicção é a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então por que o Senhor quer revelar diante de uma situação difícil vontades, palavras, promessas no meu e no seu coração? Por que Ele já não faz logo? É porque com essas palavras geradas, nós vamos ver o agir de Deus, a nossa vontade se alinha com a vontade dEle, e quando as coisas começam a acontecer, o nosso coração passa a conhecer mais Ele, e se passa a conhecer mais Ele, nós confiamos mais. Se confiamos, nós temos convicção, que é a fé, que sem fé nós não podemos ver a Deus. Então tudo se torna diferente. Você acha que Marta e Maria... Você imagina se Marta e Maria recebem só uma notícia, Lázaro está vivo, Jesus foi lá e ressuscitou, uau, glória a Deus. Elas iam ficar felizes, sim. Agora, o jeito que foi, Jesus chorou. Sabe, queridos, eu imagino Jesus chorando. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas Jesus chorou de ver o povo dele triste. Jesus não chorou porque Ele não sabia. Não, Ele sabia já que Ele iria ressuscitar. Queridos, para mim Deus, Jesus, Espírito Santo, eles já sabem que o Brasil é um celeiro de missionário, um celeiro de avivamento no mundo. Só que Ele vê também a tristeza do povo. Então eu entendo que Jesus às vezes fica triste. Mas Ele gera, Ele cria, Ele traz uma palavra para os nossos corações, para nós estarmos alinhados junto com eles, para vermos um milagre junto com eles. E quando nós vemos, não, remove a pedra, está cheirando, não, desata, você está vendo? Você passa pelo processo junto, e de repente você vê Lázaro levantando, você fala, uau! É muito diferente do que receber uma ligação e falar assim, teu irmão restou, pode voltar lá. É isso que eu creio. João 19, deixa eu voltar para o texto que eu falei para você. Vamos de novo. Qual que é o versículo? 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não há? Está aí, queridos, isso. Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. 2 pontos. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, fizeram os... Presta atenção, imagina a cena. João está naquele contexto, João que está escrevendo. Então João vê uma cena, eles pegando as vestes de Jesus e rasgando todas as vestes. E ele escreve, eles pegaram as vestes e rasgaram todas as vestes, dividiram entre 4. Mas a hora que chegou na túnica, eles não rasgaram. João falou, eles não rasgaram. E como João conhecia a palavra, Salmo 22, 18, por favor. João lembrou de praticamente 1000 anos atrás, que estava escrito o seguinte: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. A hora que João viu isso, ele falou assim, uau, as vestes foram rasgadas, mas tinha uma palavra
palavra há 1000 anos atrás, lá no livro de Salmos, que a túnica não podia ser rasgada. A túnica era para tirar sorte. E foi exatamente isso que aconteceu. E diz o texto que os soldados o fizeram, sim ou não? Então escute bem, os soldados eram inimigos. Mas naquele momento os inimigos estavam fazendo algo para se cumprir uma palavra de Deus que já estava escrita há 1000 anos atrás. Naquele momento, Deus usou aquele povo, os soldados, os inimigos, mesmo sem eles saberem, mas para fazer cumprir uma palavra que já estava determinada, porque Deus zela pela sua palavra, aquilo que Ele fala vai se cumprir. Então estava escrito isso, esses soldados fazem isso, rasgam as vestes, mas as túnicas eles não rasgam. Amém, queridos? Continua aqui comigo, por favor. 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com eles tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. 36. Isto aconteceu para se cumprir nenhum dos seus ossos será? Salmo 34, 20. Lê aí, querido, presta atenção. Mesma coisa, João falou assim, nossa, agora ele está na cruz. Agora eles foram e quebraram os ossos do primeiro, do bandido. Quebrou a perna dele. Mas pulou Jesus que estava no meio, foi e quebrou agora a perna do outro. Mas a hora que chegou em Jesus, não quebrou a perna. Nossa, que coincidência. Mas aí João, conhecedor da palavra, falou assim, não... É porque estava escrito lá no Salmo 34, 20, que preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então eles não quebraram os ossos, mas furaram a Jesus e saiu água e sangue, você conhece a história. Queridos, por que eu estou te falando isso? Porque já havia uma palavra liberada, e toda palavra vai se cumprir. E às vezes, tem pessoas, tem inimigos, que você acha que é inimigo, mas na verdade eles são funcionários de Deus, fazendo se cumprir a palavra de Deus na sua vida. Tem gente que Deus coloca na sua vida, que você não enxerga, que você olha a situação, que você fala, nossa, mas na verdade é Deus usando essa vida, para fazer se cumprir a palavra que Ele tem para você, para fazer você estar alinhado com aquilo que Ele quer. Sabe, queridos, às vezes a gente fica assim, Jesus estava numa mesa, Jesus escolheu 12, nessa mesa tinha um traidor, ele não falou assim, ó, Judas, antes sai daqui, de jeito nenhum, você não, eu sei, te conheço a intenção do teu coração, não, ele comeu no prato, ele deu um bocado na boca, ele deu um beijo, falou assim, meu amigo. Jesus falou assim, Judas, você vai ser usado, mas já está escrito. Isso, tem algumas coisas que tem que acontecer para se cumprir aquilo que já está determinado. Queridos, tem algumas coisas que tem que acontecer com o Brasil para se cumprir aquilo que está determinado. E nós temos que crer e confiar. Amém? E aonde eu quero chegar para a gente já concluir isso? Eu quero que você imagine o cenário de João. João, ele estava num momento de depressão. Queridos, João estava talvez num dos piores momentos da vida dele. Ele estava vendo a sua esperança, ele estava vendo a promessa, o rei dos judeus, aquele quem ele viu fazendo milagres que nunca se houve na face de Israel, nem no mundo. Agora numa cruz. Queridos, imagina a cena de morte, imagina o coração, imagina a palpitação. Se hoje o meu coração e o teu, só de ver a apuração, o coração já foi a 1000. Você imagina aquela cena, queridos, você vendo Maria, a mãe de Jesus, aos berros, descabelada, não, meu filho, não. Queridos, a família dos bandidos, por pior que seja, é filho. A Bíblia não fala, mas eu acredito que talvez estava o pai, a mãe, gritando, porque era um momento de morte, era um momento de terror, era um momento de pânico, era um momento de desespero.
desespero, era um momento de depressão. Eu imagino João olhando para o lado, todo mundo chorando. Aí, para piorar, o céu fica negro, começa a tremer, aquele sentimento terrível. Escute. E quando Jesus morre, a maioria não lembra da palavra, das promessas. Quando Jesus morre, parece que o sonho, parece que a alegria, parece que a motivação morreu com eles. Tanto é que Pedro volta a pescar e leva mais 6, 7. Os dois vão para Emaús. Queridos, os discípulos que mais viveram com Jesus, olharam e falaram assim, ó, acabou. Agora, não, isso não estava no nosso, não era desse jeito que nós imaginamos. Isso agora saiu do nosso controle. Eu larguei a minha empresa, eu larguei o meu barco, eu larguei o meu emprego de coletor de imposto. Eu acreditei em algo, foi em vão. Não, vamos voltar para a nossa vida arrasado, acabado, todo mundo triste. Mas João foi o que ficou. Tanto é que Jesus olha para João e fala assim, João, cuida da minha mãe. Cuida de Maria. E diz o texto, nem sei qual versículo. Versículo 35. Olha o que João escreve, João 19:35. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Queridos, o que João está falando? Aquele que viu isso testificou, ele estava falando dele, ó, eu que vi. E eu vi, eu estou testificando, isso é verdade. Nesse cenário de morte, todos os discípulos desanimando, João foi aquele que permaneceu. E por que João permaneceu, queridos? O que fez João ficar ali? Por que Jesus não deu para Pedro cuidar, ou para qualquer outro discípulo cuidar da mãe dele, mas deu para João? Porque, ao meu entender, João ele tinha um entendimento, uma leitura de uma situação diferente dos outros. Eu acho que João, todo mundo estava deprimido, todo mundo estava depressivo, todo mundo estava assim, ó, acabou, agora eu não sei o que vai ser, agora misericórdia, agora vamos voltar para a nossa vida, agora o Brasil não tem mais esperança, agora o Brasil não tem mais jeito, agora o que será da minha empresa? Ah não, agora eu tinha tantos planos para esses 4 anos, mas agora eu não tenho mais. Mas João falou, epa, eu estou conseguindo enxergar algo diferente nessa situação. Nesse cenário de morte, nesse cenário de desespero, nesse cenário de crucificação, nesse cenário de falta de esperança, eu acredito que João fala assim, não é, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa, porque a túnica, ela foi sorteada para se cumprir uma palavra. Os ossos não foram quebrados. Não, os ossos não foram quebrados, para se cumprir também uma palavra. E se cumpriu a palavra que estava em Salmos, também vai cumprir uma palavra que está lá em Isaías. Eu acho que é isso aí, ó, 53:3, eu estou lendo. Eu acho que está na NTLH. Eu acho que Isaías olha para Jesus e ele fala assim, ó, não, ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Eu acho que enquanto todo mundo estava desesperado, João estava falando assim, não, é aquilo que Isaías está falando. Ele está fazendo, ele está levando o meu castigo, o meu sofrimento. É isso que está acontecendo, ele está carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém
Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelo ferimento que Ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, o seu filho. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Eu imagino, é isso que está acontecendo. É isso. Isaías já tinha falado lá. Ele foi para a cruz, não falou uma palavra, ele foi humildemente, ele ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. E isso enche o coração de João, para enxergar em uma situação de morte, de desesperança, algo poderoso que viria a acontecer lá na frente. Amém. Vamos para nós, já para eu concluir. Talvez a gente esteja num cenário que eu e você não gostaríamos. A questão é, nós vamos ser como os outros discípulos, ou nós vamos ser como João, que vai enxergar e entender que não acaba aqui, que Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, você acredita que Deus continua falando? Amém, queridos? A palavra de Deus é poderosa, mas ela terminou em João, em Apocalipse. A partir dali, Deus fala comigo e com você, através do Espírito Santo, usando pessoas, usando palavra e usando um monte de coisa. Então talvez, é muito comum a gente falar assim, nossa, Deus me deu uma palavra, eu estou debaixo de uma palavra. Talvez você está chegando agora e você não sabe o que é isso. E eu quero te falar, você estar debaixo de uma palavra é você ter um direcionamento, um apontamento de Deus para a sua vida, para a sua casa, e que isso te trouxe testificação, paz, em muitas pessoas no seu coração, e principalmente confirmação da palavra. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que às vezes fala besteira, e você pega aquela palavra, não, isso é uma palavra de Deus, e você vive aquilo e de repente não é de Deus. Então, quando a gente fala que eu tenho uma palavra, se alguém fala para mim, eu recebo no meu coração, mas eu vou orar para Deus confirmar através de outra pessoa, e através do meu coração, e através de uma palavra. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa chega e fala assim, eu não estou te vendo mais no Brasil, eu estou te vendo que você vai para as nações. É uma palavra, amém. Será que é de Deus? Não sei, vou orar em cima disso. Aí você está num outro lugar, vem uma outra pessoa e fala, Deus está mostrando que você vai para as nações. Você fala, opa, o segundo falando a mesma coisa. Aí você vai para outro lugar, fora de um contexto, vem a pessoa e fala assim, nossa, Deus está mostrando um passaporte, eu não sei o que significa, mas tem um passaporte. Aí você vai para uma Bíblia, um dia você pega uma confirmação, Deus, você abre lá e você está lendo aleatório, e de repente, aquele versículo salta, que você vai estar até os confins do mundo, pregando o evangelho. Você fala, uau. Então, há uma série de confirmação, e aí nós acreditamos que Deus tem uma palavra. E eu, queridos, particularmente, eu não movo para ajudar a Deus. Deixa eu melhorar isso, para você entender. Tem muita gente que às vezes recebe alguma coisa e fala assim, nossa, eu vou para as nações, então amanhã eu vou pedir conta, porque agora eu não vou me preparar, porque eu vou para as nações. E não é assim, Deus tem o seu tempo do jeito certo, no momento certo, amém? Eu recebi uma palavra que eu ia ser pastor com 17 anos, depois muitas outras vieram, mas eu fui ser pastor com 30 e poucos anos. Ajudei? Não, muito pelo contrário, dei trabalho para Deus. Se era para ser pastor, eu ia para o lado de cá, entendeu? Mas se cumpriu. Então, quando é de Deus, Deus faz se cumprir, e a hora que se cumpre, você fala, uau, eu tinha essa palavra, e aí você dá glória a Deus, porque o Senhor já havia revelado, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra, amém?
Agora escute bem, o Brasil tem muitas profecias. Meninos, tem aí os slides? Eu fiz questão de trazer algumas coisas para você, porque a gente tem falado muito, mas talvez você não tenha dimensão disso. E não é uma, ou duas, ou três pessoas. Quando você tem diferentes datas, com diferentes pessoas, em diferentes lugares, você fala assim, Deus está falando alguma coisa para nós. Deus está falando alguma coisa para o Brasil. Tem? Depois, entendi. Eu acho que está no zap de vocês aí. Mas eu fiz questão de trazer, queridos, e tem uma lista que rodou isso na internet esses dias, não sei se você viu, mas palavras que têm muitas testificações. E se tem uma palavra liberada, queridos, Deus é zeloso para cumprir a sua palavra, amém? E aonde eu quero chegar? Daniel capítulo 9. Isso a pastora comentou comigo essa semana, que ela estava ouvindo alguém. Daniel capítulo 9, versículo 2, se eu não me engano. Daniel, diz o texto assim, que Daniel começou a examinar as escrituras, e ele percebeu que havia passado já os 70 anos do exílio, que já havia passado o tempo que Israel estava preso. Então Daniel, ele toma algumas atitudes, porque ele falou assim, não, está escrito que era só esse tempo, está escrito que esse povo ia sair, na minha conta já aconteceu, então o que eu vou fazer? Eu vou orar, jejuar, se arrepender, e vou começar a trazer existência a esse tempo para a minha nação. Daniel orou, jejuou, você conhece a história, e ele foi praticamente conterrâneo dessa migração que aconteceu, da restauração dos muros das cidades, em Neemias, em Esdras, etc. Por que eu estou te falando isso? Queridos, porque nós cremos que é um tempo para acontecer as profecias sobre o Brasil. Isso tem se falado, igual Daniel descobriu que passou os 70 anos, e aquele povo iria sair do exílio, e ele entendeu que já havia passado, e ele começou a orar, trazer a existência, produzir. É como se Deus pegasse e falasse, ó, eu quero fazer, mas eu estou falando para você também, para a gente alinhar o nosso querer, e a gente buscar isso junto, porque você vai profetizar, você vai declarar, e nós vamos fazer o efetuar naquilo que eu já prometi. É esse o princípio que Deus pega, eu e você, queridos. E essas promessas, eu creio que, por diversos homens de Deus, por diversos profetas, é um tempo que Deus levou esses dias, a igreja, como nunca, a orar, a jejuar, a se arrepender. Como nunca. Se você pegar e ler os passos que Daniel fez, foi exatamente o que a igreja brasileira fez. Solta lá. Queridos, 1912, Gunnar Wingren, em Chicago, profetizou que de uma cidade chamada Belém, no Brasil, cairia um poder de Deus que faria o último e mais poderoso despertar da terra. 1912, passa. 1935, William Marron aí, esse cara aí, que nas margens pobres da América do Sul, surgiria um povo marchando contra, deve ser imoralidade ou moralidade, que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Próximo. 1936, Smith, na Austrália, profetizou que ele tinha apenas, não sei o que é, gotas, né? Gotas de um mover de milagres, que o grande derramamento seria no... Queridos, presta atenção, em 1936, quase 100 anos atrás, 90 anos atrás, o cara profetizou que aquilo que o mundo estava vivendo era apenas gotas, mas que o grande derramamento seria no Brasil, para a vinda do Senhor. Próximo. 1970, Kenneth Reagan.
Queridos, foi um dos caras que na minha conversão eu mais li livro. Foi um cara que me fundamentou na minha adolescência. Profetizou que como o futebol do Brasil encantou o mundo e as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estava levantando no Brasil. Próximo. John Walker, 1989, o Brasil lançará jovens para o grande avivamento. A igreja brasileira está trazendo vida para os que estão espiritualmente mortos. Mike Shea, querido Mike Shea, eu tive o prazer de conhecer na minha casa. Ele tem uma história na Iami. Esses dias eu conversei com ele está morando nos Estados Unidos, mandei uma mensagem para ele me respondeu, nós conversamos, convidei e falei, cara, você não vai vir para o Brasil? É um homem que eu respeito, 1,90 m, um missionário americano que veio para o Brasil, e assim, um grande homem de Deus. A adoração é o dom redentivo do Brasil. O rio do Leão iria fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais que fluiu sobre a América. Próximo, Brenda Kilpatrick, como que lê isso aqui? É esse nome aí. Viu um anjo balançando, deve ser a bandeira do Brasil, e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul. Brasil foi escolhido para elevar o nome do Senhor nos últimos dias. Queridos, começou em 1912, não foi uma? São várias, com lugares diferentes, com homens diferentes. E eu poderia, deixa eu continuar mais um pouco, tá bom aí? Sim ou não? Amém? Você está recebendo aí? É o mesmo? Não, é outra profecia. Não volta lá, é outra profecia do mesmo cara. O espírito da profecia será abundante no Brasil, que os seus jovens falarão, e em nome do Senhor farão milagres poderosos. Aleluia. Valnice está viva, uma grande mulher do Senhor. O governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazer o país para o lugar de paz e prosperidade que Deus direcionou para o Brasil. Aleluia. Bob Jonas, em 1999, Bob viu um movimento de jovens que saíam do Brasil e corriam por todas as nações, trazendo um fogo de avivamento. Mais um. Eu queria chegar na mulher, mas não chega, gente, é muita profecia. David Robertson, o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito. A fé será despertada em cada canto da nação brasileira. Queridos, volta um pouquinho. Eu fui batizado no Espírito Santo com esse cara. Esse cara quando eu tinha 17 anos, ele estava em São Paulo, nós ouvimos maravilhas, e era um cara diferente, a gente não conhecia nada, nós pegamos o carro, andamos 450 quilômetros, fomos até o pastor David Robertson, e foi assim, é um cara que poucos eu vi com a autoridade que ele tinha de profeta. E o próximo, e esse talvez seja o mais forte, esse talvez, se você não viu isso, veja. Stacy é uma mulher, uma profeta de Deus, ela estava em Toronto, no Canadá, em 2004, era uma conferência que não tinha nada a ver com o Brasil, e ela pega aquele microfone e ela começa a falar e começa a declarar sobre o Brasil. E ela tem um jeito muito peculiar dela, que ela treme toda a cabeça, em vários lugares, mas ela começou a falar, o povo começa a ficar curioso para saber do que ela estava falando e onde ela estava falando, até que ela fala, Brasil, 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 se preparem, porque é de lá que vai vir o sacudir. Queridos, e tem mais umas 20, que eu não vou falar, mas por que eu estou te falando tudo isso? Porque se tem tantas profecias, tantas palavras, se Deus se importou com uma túnica, que a palavra estava assim, não vai se rasgar, eles vão tirar sorte. Os soldados rasgaram tudo, a hora que chegou na túnica, eles não rasgaram. Se Deus se importou por causa de uns ossos, quebrou do primeiro, quebrou do terceiro, o segundo, o homem do meio, poderoso. O pastor Léo fez uma música a respeito do homem do meio. A hora que eles chegaram, não vamos quebrar o osso, para se cumprir uma palavra.
com tantas palavras liberadas, você acha que o nosso Deus não está preocupado, olhando, contribuindo? Você acha que Deus perdeu o controle de tudo isso? Não perdeu o controle, querido. Não perdeu o controle. Talvez a gente fique igual Marta e Maria, achando que se o Senhor estivesse vindo, não teria acontecido. Mas Deus tem a hora certa, o momento certo, para num piscar de olho, de dedo, de olho, falar assim: gente, remove a pedra que está na hora de ressurgir algo poderoso. E a gente confia, e enquanto isso a gente levanta a nossa cabeça, dá um sorriso e continua a vida, porque nós não movemos pelas circunstâncias, nós nos movemos por aquele que reina sobre nós. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Pai, nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor tem levantado um povo, uma igreja. Pai, que o Senhor tem sacudido. Pai, é um tempo que o Senhor tem sacudido. O Senhor falou que no final dos tempos, Pai, seriam dias difíceis. Pai, mas que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E é isso que nós cremos. Pai, é isso que nós cremos. O Senhor é a provisão. Pai, o Senhor é o cuidado. Pai, o Senhor é a nuvem no deserto. Pai, o Senhor é o fogo à noite. Pai, o Senhor é a provisão. Pai, o Senhor é o sustento. O Senhor é a ajuda. Pai, o Senhor é aquele que amenizava o sofrimento. Pai, eu creio que a nuvem produziu uma sombra que amenizava o deserto. Pai, eu creio que o fogo trazia um calor que amenizava o frio do deserto à noite. Pai, mesmo o povo estando no deserto, eles nem pediram isso, mas o Senhor já havia preparado, Pai, algo para amenizar, uma nuvem e um fogo, um de dia e um de noite. Pai, da mesma forma sobre os teus filhos, nós não sabemos o que vem, mas eu sei que o Senhor está com as suas mãos sobre nós, Pai, amenizando todas as coisas, nos guardando, nos protegendo, nos levantando, tirando a gente daquela monotonia, daquela comodidade e despertando realmente uma igreja para ir e saquear o inferno. Pai, que levante realmente adoradores, Pai, verdadeiros adoradores, homens cheios da Tua presença. Pai, que seja um tempo de despertar, ó Pai, deles saírem de cima do muro, de se posicionarem, de viverem, Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai, de saber que o Senhor está chamando os verdadeiros, que o Senhor está no controle, que é um tempo de verdade, que as coisas estão acontecendo de verdade, que o final se aproxima de verdade, Deus. Vemos tudo se cumprindo,
e oramos pela nossa nação. Pai, oramos pelo Lula, Senhor. Pai, abençoamos a vida do Lula. Pai, abençoamos. O Senhor pode usar quem o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Pai, eu confio no Senhor, não é no nosso presidente, não são em quem estão do lado. Pai, o Senhor usou tantos homens que nem eram cristãos para fazer aquilo que o Senhor queria. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja continuamos orando pelas nossas autoridades. Pai, para que o Senhor faça o teu querer, para que o Senhor faça o teu querer, para que a sua vontade seja estabelecida nesse governo. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, sustente, Senhor, sustente, porque eu sei que se o inimigo quer levantar, muito maior é o Senhor querer derramar sobre a tua igreja, Pai. Pai, eu acredito que a medida do Senhor é muito maior, e quanto mais o inimigo se levanta, mais o Senhor abre as janelas, mais o Senhor abre as comportas, mais o Senhor derrama a unção, a provisão, o teu mover. Pai, eu declaro sobre as casas, sobre as famílias, Pai, nós não vamos passar dificuldades, nós vamos viver um tempo de alegria, um tempo de paz, nós vamos viver um tempo de provisão, nós vamos viver experiências com o Senhor, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Confiamos no Senhor, confiamos no teu agir, em nome de Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Escute, querido. Amanhã eu tenho até uma reunião da liderança que eu quero falar um pouco sobre isso. Viu, liderança? Amanhã nós temos reunião. Às vezes nós nos formatamos, nos moldamos diante daquilo que o sistema, a igreja, a vida, os hábitos, a rotina nos ensinou e nos colocou, e a gente cria um padrão. E eu vejo um tempo de Deus mudando alguns padrões dentro da igreja, querido, e nós precisamos estar atentos. Eu falei isso pro louvor, eu falei, estejam atentos, abertos, para a gente às vezes sair de um padrão que nós estamos acostumados. Porque se Deus quiser fazer algo diferente, Ele vai fazer, porque a autoridade e o governo é dEle. Ele é o dono da igreja. E sobre a tua casa também. Então eu vejo que Deus, Ele está querendo tirar, mexer. Sabe quando parece que aquela segurança que a gente estava com os pés. Sabe aquela música que a gente fala, leva-me para as águas, né? Para as águas mais profundas, onde eu não possa pisar, onde minha fé, não sei como é que é a letra, eu esqueço, mas você sabe qual é a música que eu estou falando. Sabe, parece que é exatamente isso, Deus tirando o nosso pé do seco, da plataforma e levando a gente para um lugar onde parece que nós não ficamos tão confortáveis, mas é nesse lugar que nós como igreja avançaremos, cresceremos e conquistaremos mais vidas para o Senhor Jesus. Amém? Amém, querido, você recebe isso? Dá um aplauso bem forte, Senhor. Queridos, temos a nossa programação normal, continuamos com os GPS, continuamos com o culto de quarta-feira, culto de quinta-feira, com o culto dos jovens, sábado, escola dominical, continuamos com, domingo que vem é ceia, né? Ceia domingo que vem, quero muito que você venha, domingo
traga alguém, convide alguém, sabe? Nós temos que fazer a nossa parte, mais do que nunca. Nós temos que entender que a igreja precisa sair das quatro paredes e alcançar o perdido. Amém? Mais algum recado que eu tenha esquecido? O encontro dos adolescentes, 9 e 10 de dezembro. Eu já falei para a pastora fazer a inscrição de todos os adolescentes. Então, querido, você vai lá para confirmar, mas a inscrição, se você é adolescente dessa igreja, já está feito, você querendo ou não quero nem saber. Porque vai ser poderoso em nome de Jesus, amém? Sexta e sábado vai ser tremendo. Apóstola Márcia, apóstolo Mauri vão estar conosco. Será um tempo poderoso em nome de Jesus, amém? Queridos, nós temos a nossa equipe. Se você está longe do caminho do Senhor e você quer voltar, queridos, esse é o tempo. Queridos, esse é o tempo. O mundo é só engano. O mundo não vai trazer a alegria, a felicidade que você está buscando. O mundo não vai trazer a alegria e a felicidade que você está buscando. Isso é passageiro. Isso é armadilha. A palavra fala e Deus cumpre a palavra que só tem um caminho, uma verdade. Só Ele é a vida. Amém? Então você que quer entregar sua vida para Jesus, ou você que está distante, que quer consertar, restaurar, venha, se arrepende, chora, ora, pede para eles orarem por você, deixa Deus realmente quebrar esse orgulho do teu coração. E escute, queridos, o que ficou para trás ficou. Sabe, às vezes a gente tem dificuldade de romper isso. Mas não, queridos, ficou. Se você quiser, de hoje para frente, é uma nova vida, é uma nova história. Então se posicione naquilo que Deus tem para você, amém? Ou se você precisa de oração de qualquer forma, de qualquer espécie, por alguma coisa, o pessoal está aqui pronto para orar por vocês, amém? Amém? Glória a Deus. Abaixe sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse culto, pela palavra, por esse tempo. Que nós possamos sair daqui realmente motivados, animados, de saber que o Senhor é muito maior do que tudo aquilo que nós estamos vivendo. Muito maior. Que o Senhor tem algo muito poderoso, muito antes da gente nascer. O Senhor já havia liberado palavras pelo seu profeta para a nossa nação. E eu te louvo, Pai, que tudo isso se cumpra, assim como Daniel viu e percebeu, Pai, nós queremos trazer isso à existência, queremos gerar isso na nossa nação, Pai, que se cumpra essas promessas, que seja o tempo, Pai, que seja agora, que seja, Pai, nesses dias, que seja, Pai, na nossa geração, Pai, não deixe, Pai, que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Confiamos, ó Pai, no Teu amor. Guarda cada casa, cada família. Que o Senhor seja a provisão, o sustento, a força de cada um. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.